Shalom, amados. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo do livro de Gálatas. Hoje com a quarta parte, Estudamos aí a introdução 1 e 2. Fizemos a leitura dos versículos iniciais na semana passada. E hoje daremos sequência, então estamos no quarto estudo. Só para recapitular o que foi dito na semana passada, nós conceituamos o pecado, Nós trouxemos à luz o conceito bíblico de pecado, Lembrando que o conceito bíblico de pecado, contido em 1 João 3,4, diz que o pecado é a transgressão da Torá, transgressão da lei. Tudo que é contra a Torá, Tudo que é contra a Torá, tudo que é contra a lei. Lembrando que quando João escreveu este conceito, não existia no cânon os livros do que se denomina Novo Testamento e que nós chamamos de Brit Hadashah, Aliança Renovada. Então, por óbvio, ele estava falando da Torá. Do mesmo jeito que Paulo, quando fala com Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus, é apta para repreensão, para redarguir, para instrução na justiça, ele está dizendo do Taná, Vale dizer, Torá. Torá o que, gente? Vamos lá? Nevim, Ketuvim, Torá, os profetas e escritos. Então esse é o conceito, é um acrônimo de Taná, que é o que se denominou Velho Testamento. Que de velho não tem nada, conforme eu estou dizendo. A escritura que vigia, ou que vige, até hoje, é exatamente a Taná, principalmente a Torá, os 5 primeiros livros da palavra de Deus, da palavra do Eterno. Então restou claro este conceito de pecado. O pecado é a transgressão da lei, E aí nós pontuamos a questão da salvação, que o que Paulo efetivamente trata no livro de Gálatas, o que está em discussão ali, o que está em risco ali, é a questão da salvação, porque os tidos judaizantes queriam que aqueles que estavam se convertendo, os gentios que estavam se convertendo, fazendo techuvá, já começassem com a circuncisão e impondo ainda a guarda de toda a lei. E aí houve, por conta dessa celeuma, houve a convocação do Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, onde ficou ajustado, acordado entre eles, que não se deveria impor maiores ônus sobre aqueles que estavam se convertendo, a não ser aqueles 4 primeiros mandamentos, E aí Atos 15 descreve os mandamentos. Quais são? Idolatria, relações sexuais ilícitas, sangue e carne sufocada. Então, esses 4 iniciais. Por que esses 4 iniciais? E aí Tiago arremata, ele diz, não vamos impor maiores ônus. Comecem com esses 4, por quê? Porque eles têm Moisés, que é lido todos os shabates nas sinagogas. E é sabido que todos aqueles gentios, sempre foi assim, todos os gentios, eles se achegavam à comunidade de Israel e iam aprender sobre a instrução do Eterno nas sinagogas, Sempre foi assim. Paulo enfatiza então que a luz que o Messias veio anunciar, na verdade, essa luz é a própria palavra do Eterno. E Yeshua deixa isso muito claro, eu terminei falando sobre isso. Não penseis que vim abolir, revogar, rechaçar, cancelar a lei e os profetas. Eu não vim para fazer nada disso, eu vim para cumprir. E cumprir aqui
o sentido é plerosai. Existem 4 textos na Brit Hadashah, no Novo Testamento, que aparece essa palavra plerosai. 4 situações. Elas estão em Mateus 5,17, Mateus 3,15. Depois vocês confiram, por gentileza. Mais 2 situações que eu notei. Deixa eu ver aqui onde que eu notei. Ok, Mateus 3,15, Mateus 5,17, Romanos 15,13 e Colossenses 1,25. São as 4 passagens que aparece o termo plerosai, no sentido de encher, completar, tornar pleno. E com relação à Torá, com relação à lei que Yeshua se refere, é exatamente nesse sentido, de dar uma interpretação com significado, com abundância, né, com plenitude. Então ele veio para trazer os conceitos mais profundos acerca da palavra do Eterno e, ao mesmo tempo, retirar aqueles acréscimos a mandamentos de homens. E aí Yeshua vem colocando prumo, né, nos mandamentos, de modo a que esses mandamentos de homens, eles não causassem um jugo desnecessário aos discípulos, né, conforme várias vezes ele advertiu. Então, em Atos 15:1, diz exatamente que os judaizantes, né, alguns judeus, foram até aquela região da Galácia para questionar o ensino de Paulo e impor a circuncisão e a guarda da lei e a obediência aos mandamentos como forma de salvação. E aí eu concluí, né, com base em Atos 15:10, né, que aquele jugo que Pedro se refere, que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, é exatamente saber que a nossa salvação depende exclusivamente da guarda da lei, da obediência à lei. E por que isso é um fardo? Por que é um jugo pesado? Pode responder? Porque ninguém é capaz de cumprir a lei sem a misericórdia e o sacrifício de Yeshua. Exatamente isso. Nós, seres humanos, somos incapazes de cumprir toda a lei. E aí, ele próprio dá esse conceito, deixa esse conceito muito claro em Gálatas, em Romanos, que é o 2º livro que ele escreve, e que é também de magna importância, exatamente falando o quê? Que se a salvação fosse pela lei, nós não precisaríamos do Messias, porque o pecado é a transgressão da lei. Se eu acho que eu consigo cumprir toda a lei, eu não peco. Eu não vou pecar, se eu estou cumprindo toda a lei. Se eu não peco, eu não preciso de um Salvador. Para que eu vou precisar de Yeshua? E aí hoje nós vamos estudar mais alguns versos que vão clarear isso ainda mais. É importante que façamos essa revisão, mais uma vez, né, repetindo as mesmas coisas, por questão de segurança. É segurança para todos nós. Né, do que a palavra do Eterno, ela é uma, e ela jamais se contradiz. Ela começa em Gênesis, perpassa por toda a palavra, vale dizer, toda a Taná, tudo o que se denominou aí Velho Testamento, adentrando aí nos escritos da Brit Hadashah, que mais uma vez eu enfatizo que a Brit Hadashah nada mais é do que uma exegese da Torá, daquilo que foi ensinado, tanto na Torá quanto pelos profetas. É uma mera confirmação da palavra do Eterno que está contida em toda a Taná. Mais uma vez, olha como que ele começa espantado. Admira-me, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Yeshua para outro evangelho. Eu vou ler o 7 junto porque faz parte.
para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Yeshua. Então, quais os pontos importantes de destacar? A admiração, a primeira coisa, estou admirado. Como é que está nessa versão aí? Chocado. Chocado, estou chocado. Maravilhado. Estarrecido, chocado, né, tem mais a ver com o sentimento que Paulo estava aqui. Né? Por quê? Aí ele diz, tão rapidamente. Mudaram. E aí, gente, tem dois entendimentos. Os dois entendimentos é que se a carta foi escrita em Corinto, esse tão rapidamente tinha decorrido 3 anos. E tem uma discussão teológica que fala que se essa carta foi escrita em Éfeso, só tinha 1 ano. Então esse rapidamente aí é um intervalo de tempo entre 1 e 3 anos. E aí Paulo se assusta mesmo, tão rapidamente. Veja bem, aqueles que Paulo tinha fundamentado em termos de salvação, já tinha apresentado Yeshua para eles e falado da graça do Eterno no tocante à salvação. A salvação é mediante a graça. Vocês vão obedecer, é óbvio. A lei, ela tem que ser obedecida. Agora, com outro viés, ela não é condição de salvação. Ela entra agora no processo de santificação. A propósito, gente, a estrutura hoje é regeneração, ou seja, nascer de novo. Primeira coisa, né? Fazer techuvá hoje é regenerar, nascer de novo. Após a regeneração, justificação. Após a justificação, santificação. Esse é o processo. E aí o último processo, glorificação, que é na volta de Yeshua. Lá sim nós obteremos a aprovação, né, do nosso processo de techuvá. Então nós somos gerados de novo, nós nos reconciliamos com o Pai, nascemos de novo, somos justificados, entramos agora no processo de santificação e vamos permanecer no processo de santificação até a volta de Yeshua. Interessante que no verso 7, Paulo fala, ele fala assim, que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, que não é outro, ou seja, o que é evangelho? Boas novas. Boas novas. Só o verdadeiro, não existiu. Isso, é uma boa nova que tinha sido prometida onde? Lá no Éden. Aquela boa nova do Éden foi sendo passada de geração em geração. Boa nova de que viria o Messias que redimiria o seu povo, que resgataria o seu povo. Pois não. Aqui fala assim, olha, redimiu, né, que tão depressa deixou, né, para seguir outro evangelho, e que na verdade não é o evangelho. A gente assim, então, porque o evangelho é a apresentação de Yeshua. Sim. Né, para salvação. Exatamente. Se ele estava aplicando condições, qualquer outra, Yeshua mais alguma coisa, estava errado. não era o evangelho. Exatamente. Então, mas isso fica claro, e eu gosto dessa expressão, quando ele diz, verso 6, né, final do 6, vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Ou seja, eu já expliquei para vocês o que é o evangelho. Eu já deixei claro para vocês o que é o evangelho. Agora vocês estão voltando para outro evangelho. É como se não tivesse aceitado o... Exatamente. O comportamento tido por racídico, e aí também na vertente ortodoxa, eles trabalham, né, os nossos amados irmãos,
eles trabalham com a obediência estrita à lei, crendo que é possível ser salvo por meio da lei. E aí, se uma pessoa ela se convencer que ela pode ser salva mediante a lei, Está desviando, né? Das boas novas. ela rejeita a boa nova, rejeita a promessa do eterno, não é? E não precisa de um salvador, ué. Eu tenho condições de ser aprovado por mim mesmo. A alegria, essa boa nova, é a alegria que Yeshua veio da plenitude dessa Torá. Gente, mais uma vez, é fundamental que entendamos essa nossa condição. Se ficar alguma soberba no nosso coração, de acharmos que nós, por nós mesmos, nós temos condições, nós não nos entregamos ao reino do Pai, conforme a palavra ordena. E aí nós teremos extrema dificuldade em atender os requisitos do nosso Mashiach Yeshua. Nós vamos achar pesado, nós vamos achar tem areia na engrenagem, entendeu? Não vai fluir. É um pouco meio, né, de utopia esse raciocínio de que ser salvo por minhas próprias obras, por mim mesmo, porque lá atrás, no início de todas as coisas, o Eterno já vem mostrando, mesmo, né, para os nossos irmãos ortodoxos: olha, vocês erram, vocês não podem cumprir a lei. Eu, o Eterno, estou mostrando para vocês uma forma de vocês buscar me agradar. Vocês vão me sacrificar. E o povo sacrificava e desagradava, sacrificava e desagradava, e com isso sacrifica, desagrada, ou seja, independência, desobediência. O Eterno vem sempre mostrando que é necessário um sacrifício que possa resolver de vez essa situação. Exato. O interessante é que hoje eles não obedecem, não sacrificam e não reconhecem o Messias. E aí? Inclusive nas vezes que estivemos em Israel, né, em conversa com alguns judeus dessa linha, a resposta é que eles cumprem tudo isso num dia do ano, que é Yom Kippur. Qual que é o sacrifício? O jejum puro. Então, para eles isso é um sacrifício. Mas ele está descumprindo a instrução, porque era por esse pecado. Aí eles alegam que eles não têm como sacrificar um animal porque não tem tempo. Então, ante a ausência do tempo, não sacrificam, né, o animal, jejuam no dia de Yom Kippur, pedem perdão nesse dia e entendem, né, que fazendo isso, né, em tese, em obediência à instrução do Eterno, a Torá, né, eles serão salvos. Eu entendo o porquê da revolta então com Shaul. Se alguém vier apresentando um evangelho, outro evangelho que não é outro, eles estão apresentando o outro. Sem dúvida, sem dúvida. Faz sentido. Mas é por isso que o próprio Shaul Paulo, né, ele foi perseguido, ao ponto deles terem feito jejum para matá-lo. Não, olha o contrassenso, como alguém que se diz... sim, não, é isso que eu ia dizer. Como alguém que se diz guardador da Torá, né, faz um jejum coletivo para matar alguém. Entendeu? Assim, é o que você falou, é um raciocínio simplista. Agora, são escamas. Do mesmo jeito que aqui no Ocidente, por exemplo, né, o Gustavo até falou muito disso, né, no Shabbat agora, tocou nesse ponto umas 2 vezes, no tocante à nossa pregação, por exemplo, né, as pessoas não querem ouvir, elas não querem um compromisso genuíno com Deus. Então, do mesmo jeito que há uma cegueira aqui, há uma cegueira lá. Aqui não enxerga nada, né? Não enxerga nem o plano, porque hoje nós temos um plano completo, né? Vamos dizer assim, nós temos
o Eterno nos trouxe luz aqui de Gênesis até o final. Então nós podemos apresentar um plano completo para qualquer pessoa, e a pessoa olha para ele e fala: não quero saber de Deus, não quero saber do Eterno, eu estou bem. Entendeu? E tem muita dificuldade em aceitar, muitos. E aí eu falava o quê? O que Yeshua falou: as ovelhas dele ouvirão a voz. Então, quer dizer, nós temos que falar, nós temos que pregar. Quem for ovelha vai ouvir. Se for cabrito, bode, não vai ouvir, não adianta. E você já percebeu que nós às vezes queremos insistir com as pessoas? E os nossos irmãos lá, eles trabalham com essa tese desde sempre, de não insistir com a pessoa. Ainda que seja apregoado, inclusive tem um episódio lá que Yeshua fala que eles circulavam lá toda a região para fazer um prosélito, só que depois que ele se convertia, o prosélito ficava 2 vezes pior do que era antes. Mas por quê? Porque estava sendo mal fundamentado. Então, do mesmo jeito que nós temos essa dificuldade aqui, eles têm essa dificuldade lá. E olhando, Alessandro, para o contexto geral, em grande parte é compreensível, por causa dos próprios irmãos que fizeram essa confusão com Paulo lá atrás, por não entenderem a revelação do Evangelho, e sobretudo a materialização dessas boas novas em Yeshua. Eles entenderam que Paulo era um traidor da fé e que ele estava pregando contrariamente à Torá, o que nunca aconteceu. E Paulo se explicou por várias vezes, em todas elas com argumentos muito convincentes, mas infelizmente nem todos creram nesses argumentos. E por essa razão ele foi perseguido. Teve uma vez lá que ele teve que fugir dentro de um cesto, eles desceram ele numa muralha lá dentro do cesto. Depois, quando ele estava preso, que fizeram esse jejum lá para matá-lo, e aí, se não fosse o sobrinho dele, eles teriam matado, que antecipou o plano lá. Então, assim, muita perseguição daqueles irmãos. E Paulo, ainda assim, Paulo falava que, ele deixa registrado aqui, que ele se doaria, ele se entregaria, em sacrifício, se preciso fosse, para salvar os irmãos judeus. Inclusive tem um texto que fala que eles apedrejaram ele, tiraram ele da cidade, ele retorna, parece que no sábado de novo, e prega de novo, e mais almas, mais pessoas se convertem. Ele sacrificou, ainda foi no lugar de novo, no mesmo lugar que ele apedrejou, bateu. Não, Paulo sofria, ele sofria por essa obra, e o próprio Yeshua disse isso, vou mostrar para ele agora quanto importa sofrer pelo meu nome. Quer dizer, ele foi um perseguidor da igreja, pensando que estava agindo de forma correta, porque no zelo de cumprir a lei à risca, qualquer um que se insurgisse contra essa lei era tido como inimigo de Deus. Então eles partiam para cima. E aí, Alessandro, quando eu te falei que em parte é incompreensível, porque a partir desse movimento contra Paulo, e sobretudo aí a partir do 4º século, onde se instituiu verdadeiramente o cristianismo e que rompeu todo o vínculo com Israel, começaram as perseguições aos judeus. Criou-se uma máxima de que os judeus eram responsáveis pela morte de Yeshua, que seria agora o Deus do cristianismo. Yeshua é colocado como Deus dos cristãos, Jesus, colocado como Deus romano, e aí eles começam a perseguir os judeus por vários movimentos que estão registrados na história, culminando aí com o Holocausto, em ocasião aí, mas numa data mais próxima nossa. Adilson, é oportuno esclarecer aqui que nós guardamos a Torá não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Sem dúvida. A Torá
tem que ser obedecida. A Torá tem que ser obedecida. Em vários textos, nós já lemos alguns e leremos tantos outros aqui que diz que nós devemos andar em obediência aos mandamentos do Eterno. Agora, é guardar na ótica de Yeshua, na visão de Yeshua, e não como condição de salvação, que é totalmente diferente. A salvação só por meio do sacrifício, e isso tem que ficar claro, porque senão nós anulamos o presente que ganhamos. É como se nós pegássemos o presente e jogássemos fora. Se nós, tendo recebido esse presente, começarmos a nos vangloriar em cumprir a lei, e todos aqui são testemunhas, Evandro principalmente, do cuidado que nós temos em ficar pontuando isso. Nós temos que guardar a lei, temos que cumprir, temos que guardar, temos que obedecer. Agora, não como condição de salvação, porque senão nós substituímos o sacrifício do Mashiach, e aí nós incorremos em gravíssimo pecado. E aliás, é um pecado tão grave que a própria palavra diz que ele é imperdoável. Nós guardamos a Torá para não pecarmos. Pecado é a transgressão da Torá. Nós temos que conhecer a Torá e guardá-la, e aliás, Davi fala sobre isso, Guardei a tua palavra, a tua Torá, a tua instrução no meu coração, para quê? Não pecar contra ti. Esse é o objetivo. Eu queria ler um texto aqui, aquele texto que diz, não encontrei aqui, acho que foi Romanos 5, que fala que a Israel pertence às alianças, a Israel pertence às promessas, a Israel, os patriarcas, o culto. E foi aí, gente, até para dar uma explicação aqui, talvez até para o Ricardo, no que respeita à nossa forma de culto, no início também eu ficava meio preocupado, porque desde quando nós começamos, aí vinha essa questão do hebraico, e o hebraico me remetia até mesmo a algumas missas em latim que a gente ouvia lá atrás, porque eu descendo de uma família católica e eu assistia na minha casa mesmo, quando criança, missas em latim. Então aquilo, de certo modo, para mim não fazia muito sentido. E aí nós fomos em Israel uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e mais recentemente, e aí nós fomos adaptando aqui umas coisas, colocava um pouco de hebraico, português e tal, e fomos alternando, até que eu me deparei com esse texto. Esse texto em Romanos, se alguém puder me ajudar aí, 5 ou 6, Romanos 5 ou 6. Aí fala que de Israel as promessas, os patriarcas, o culto. Aí na hora que eu vi aquela palavra, o culto, eu falei assim, misericórdia, ou seja, um culto que foi instituído lá desde o Sinai, por meio de Mishkan, ali no trabalho pedagógico do Eterno, no sentido da prestação daquele culto, foi se formando um ritual que ele foi sendo passado de geração em geração, e nós visitamos em Israel mais de uma congregação onde elas são praticamente padronizadas. E aí a gente vê hoje, por exemplo, mundo afora, Estados Unidos, toda vez que a gente viaja, 9,4, Romanos 9,4, abra aí por favor, Romanos 9,4. Toda vez que nós viajamos, nós procuramos uma sinagoga, sobretudo aí quando vai chegando sexta à noite, que é Shabbat, nós procuramos uma sinagoga. Se não tiver sinagoga, a gente já foi até para a igreja adventista, para congregarmos com os irmãos ali, para passar o Shabbat com eles, no sentido de cumprirmos o mandamento. Então, e a gente percebe o quê? Quando nos deparamos com a sinagoga, é um culto padrão no mundo inteiro. E o próprio estudo das parashots, que são as porções que são lidas,
é um calendário mundial. A porção que nós estamos estudando aqui, eu não chego aqui, por exemplo, e falo algo da minha cabeça. Nós temos já existe um cronograma de porção, as porções já são separadas desde há muito, e no mundo inteiro estamos estudando a mesma porção. Então, a cada Shabat, por exemplo, a próxima Parashá aqui, Parashá Shemini, é Parashá Shemini em qualquer lugar do mundo que você for. Qualquer lugar do mundo, você chegou lá, vai estar estudando a Parashá Shemini. Então, muito interessante, porque isso está de acordo com esse padrão de culto de Israel. E aí vem a questão dos cânticos. Esses cânticos são cânticos estritamente fiéis à palavra. É praticamente a palavra cantada, são os salmos cantados, 99,9%. Enquanto aqui no Ocidente nós não sabemos quem fez, como fez, se foi para que fez, se foi para Deus mesmo, se foi para a pessoa. Então, assim, como é culto, e é culto ao eterno, é por segurança melhor que nós fiquemos com as veredas antigas. Aliás, a palavra diz isso, né? Que nós... Oramos a palavra. Hã? Oramos A palavra, exatamente a palavra. Não removam os marcos que puseram os vossos antepassados. Vejam bem, olha Romanos 9,4 aí. E olha para você ver, Paulo aqui fazendo defesa de novo. Vamos começar no 1. Digo a verdade em Yeshua, não minto, testemunhando comigo no Espírito, no Ruach HaKodesh, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Aqui ele falando aqui, porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado. Olha o que ele está dizendo. E por que ele desejaria isso? Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Yeshua, por amor dos meus irmãos. Olha o tamanho do amor de Paulo. Ou seja, se for para salvá-los, me deixa fora, mas salva eles. Olha que coisa. Por amor de meus irmãos, meus companheiros segundo a carne. E aí ele vem falando, olha, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, pertence-lhes as alianças, a legislação, a Torá, a instrução, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Mashiach. Olha que coisa linda, gente. Deles descende o Mashiach segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, essa passagem me fez ainda mais respeitar essa forma de culto e tentar trazer a riqueza desse culto para nós. E aí é óbvio que nós temos que dosar, nós temos que dosar. À medida que nós pudermos traduzir, nós vamos traduzir. Todas as músicas aqui, elas têm a tradução já em português, para saber o que nós estamos cantando. Nós temos o curso de hebraico que nos ensina também a ler nas escrituras no original, para quem quer fazer essa comparação, para quem quer conferir nas escrituras, como os bereanos, as coisas são de fato assim. Então, assim, tudo isso, gente, como instrumentos de zelo pela palavra do Eterno, pelas promessas do Eterno. Voltemos para Gálatas. Então, aqui no verso 7, retomando, no verso 7, quando Paulo fala: senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho do Mashiach. Olha o que Paulo faz aí. Ele suaviza um pouco. Ele suaviza e joga a culpa para alguns que vos perturbam. Ou seja, eles sabem que eles estão caindo numa cilada, mas ele está mostrando que eles estão caindo numa cilada, mas jogando a culpa nos outros, apontando aqui os verdadeiros culpados.
alguns deles vos perturbam. E aí é como se ele dissesse: vocês estão sendo seduzidos, mas vocês ainda não foram seduzidos de todo. Acordem, ainda é tempo. O que Paulo fala aqui com os Gálatas, aliás, tem um momento aqui que nós vamos ler depois, ele vai chamá-los de insensatos. Ó Gálatas insensatos, acordem. Vocês estão querendo se submeter de novo ao jugo? Que jugo é esse? Um jugo de legalismo que ninguém dá conta, porque nós temos duas opções. Todos nós, inclusive eles, temos duas opções, nossos irmãos ortodoxos, duas opções. Ou nós aceitamos o jugo suave de Yeshua e esse fardo leve, aceitando-o como nosso sacrifício, e aí obedecendo a lei agora como um estilo de vida, mas salvos por ele. Ou do contrário, aí sim, já que quer guardar a lei nesses modos, você vai ser obrigado a guardar toda a lei. Quando Paulo fala a questão da circuncisão, quem se deixar circuncidar é obrigado a guardar toda a lei, é nesse sentido. Por quê? Porque ele está colocando a circuncisão, que é um ato exterior, e mais, para um convertido maduro, isso traz o quê? Isso traz soberba, isso traz jactância, no sentido de toda hora que você olhar ali, eu sou circuncidado. Por quê? Porque a consequência é essa: estou salvo por um sinal na carne. Porque o judeu mesmo, nascido ali, ele é circuncidado ao 8º dia, ele não tem nem consciência da circuncisão. Ele só começa a ter consciência do que é circuncisão, e aí para começar um processo de circuncisão no coração, aos 13 anos de idade. A partir de 13 anos. Então, e aí Paulo trata essas coisas. Já que você quer se circuncidar, porque aqui ele está falando com pessoas mais velhas, conscientes, você vai ser obrigado a guardar toda a lei, porque você está rejeitando o sacrifício do Messias, Yeshua. Deus caracterizava com uma corrupção ao Evangelho de Yeshua, Do mesmo jeito que hoje nós temos Yeshua dentro de Torá, eles tinham Torá e Yeshua. Exatamente. E aí, olha o outro argumento que Paulo apresenta no verso 7. O qual não é outro, senão alguns que nos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Deixa eu voltar mais um pouquinho no verso 6 aqui, só para pontuar uma coisa. Admira-me que sejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Yeshua. Quem que chamou na graça de Yeshua? O próprio Deus, o próprio Eterno. O próprio Eterno. Vamos lá, vamos ler alguns textos aqui para isso ficar muito claro também. Ricardo, por favor, Gálatas 1,15, Evandro, Gálatas 5,8, Eugênio, Romanos 8,30, Alessandro, 1 Coríntios 1,9, Davidson, 1 Tessalonicenses 2,12, Flaviano, 1 Tessalonicenses 5,24. Todos pegaram? Pode ler. Quando porém, ao que me... Seu braço fica curto. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Continuando? Sim, o verso 15. Aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença. Não até o 17. Não consultei carne e sangue.
nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Isso. Então, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, ele me chamou pela sua graça, falando de Deus, falando do Eterno, que o Eterno separou, que o Eterno o chamou pela sua. Próximo texto. Primeiro Coríntios 1:9. O Eterno é fiel, por meio do qual fossem chamados à comunhão com seu Filho Yeshua Mashiach, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. O Eterno é fiel. Por meio do qual fossem chamados. Ok, fomos chamados por meio de Yeshua Mashiach. Ok. 1 Tessalonicenses 2:12. 1 Tessalonicenses 2:12. Isso. Mas eu digo várias coisas, né? 1 Tessalonicenses 2:12. Só vai até o 10. Ajuda aí, gente. 1 Tessalonicenses, será que eu não tenho errado? Comigo vai só até o 10 nessa vida. 1 Tessalonicenses, vê aí os outros aí. Tessalonicenses. 2:12. 2:12, perdão, para ligar não. Na minha versão está assim: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E pedimos que vivam de modo digno de Deus, que os chama para seu reino e sua glória. Aleluia. Isso aí. Último texto, 1 Tessalonicenses 5:24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Verso 8. Porém, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já anunciamos, maldito seja anátema. Já falamos, do outro evangelho, ainda que um anjo venha, ou seja, nada, absolutamente nada pode mudar os fundamentos que já foram lançados por meio das promessas da Torá e dos profetas. Então, e todos sabedores de que Deus não muda os seus planos, Então, ainda que viesse um anjo e pregasse alguma outra palavra diferente daquilo que foi pregado, e isso Paulo ele coloca a autoridade dele mais uma vez em evidência, ainda que um anjo venha e se pregar algo diferente, que seja anátema. Outro evangelho além do que já foi pregado, ou seja, algo atestado, algo conferido já em todas as escrituras, para que não, conhecendo o fundamento, conhecendo as promessas, todos já sabiam, evidentemente, de que o que ele estava pregando estava em consonância com a palavra. Verso 9: como já havíamos dito, volto também agora a dizer: se alguém vos anunciar outro evangelho, aí ele repete, além do que já recebestes, maldito seja. Verso 10: pois agora verso 10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo
de Yeshua. Ele está sendo imparcial aí, né? Exatamente. Ele, mais uma vez, ele enfatiza que ele está fazendo a obra do Eterno por meio da revelação, do chamado dele, da revelação de Yeshua HaMashiach. Em que ele estava sendo acusado ali injustamente, porque ele não estava ali. Se ele buscasse agradar a homens, o que ele teria feito diante de tanta perseguição? Gente, ele foi ameaçado de morte, ele foi apedrejado, ele foi... Entendeu? Então, assim, se ele estivesse ali tentando agradar a homens, ele ia passar pelo sofrimento que ele passou? Não. Só que automaticamente estaria sendo inimigo. Óbvio, lógico. Tem a versão aqui no 11, ele fala assim: além disso, irmãos, quero deixar algo bem claro: as boas novas que proclamo não são de origem humana. Isso. Eu não as recebi de ninguém, nem me foram ensinadas. Elas chegaram a mim como revelação de Yeshua. Exatamente, é o que nós já lemos lá atrás. Exatamente. Então, tem um momento que ele fala assim: se eu fosse olhar pelo meu conhecimento, né, ele tinha razão para ser soberbo, no caso. Exatamente, ele fala que ele é da tribo de Benjamim, que ele é circuncidado no 8º dia, que ele era judeu. Que ele era fariseu. Não, a credencial dele, o currículo dele, ele coloca ele todinho. E se alguém tinha que se gloriar em alguma coisa, ele teria razão muito mais. Ele fazia parte do Sinédrio, ensinado aos pés de Gamaliel, integrante do Sinédrio. Quer dizer, o cara tinha um alto currículo. Então essa revelação desse evangelho que Yeshua revelou para ele está em concordância. Claro. Senão ele não pregava. Perfeitamente em concordância, exatamente. Interessante que, diante do que a gente percebe de Paulo, o que estava sendo julgado ali nunca foi Paulo. Foi a veracidade do evangelho que ele trazia, que ele apresentava, que as pessoas conheciam, mas não queriam aceitar. Exatamente. E aí tem um momento que ele fala, logo alguns versículos à frente aqui, de que se ele aceitasse esse movimento insurgente, ele estaria recusando o sacrifício que foi feito por ele no madeiro, por meio de Yeshua. Então não tinha como realmente aceitar. E aí deixa claro, mais uma vez, sempre deixando claro que ele estava ali cumprindo uma missão que o próprio Deus deu para ele por meio de Yeshua, que foi quem apareceu para ele, apareceu para Ananias, convergiram ali as vontades, no sentido de que Paulo fosse um apóstolo, um enviado dele para os gentios. Aqui ele fala assim, e como pelo fato de ser mais zeloso das tradições ensinadas por meus antepassados, que a maioria dos judeus de minha idade progredi mais rapidamente que eles do judaísmo tradicional. Nós vamos ler, só um minutinho. Lucas 16,15 e João 5,44. Abra, por favor, Evandro. Lucas 16,15. O primeiro é João 5,44. 6,15 ou 16,15? 16,15. Olha a mão. Pode ler. Assim, eu lhes disse, vocês são os que se declaram justos diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois daquilo que tem muito valor para os homens é repugnante à vista de Deus. Olha aí, olha a justiça a que nós referimos. Repete, Evandro, por favor. Assim, ele lhes disse, vocês são os que se declaram justos. Ou seja, perante... as próprias pessoas se declaram justas, Eu sou cumpridor da lei. Se justificam, então. Isso.
Mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que tem muito valor para os homens é repugnante à vista de Deus. Exatamente isso. Aquilo que eu falei, tem um pouco de fermento, está contaminado, é trapos de imundícia. Hércules. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem de Adonai errado? Não, repete. Olha aí. Como podeis crer, vós que recebeis honra uns dos outros, mas não buscais a glória que vem de Adonai errado? Exatamente isso. O praticar obras com o fim de ser salvo é exatamente isso, é buscar glória humana, né? Ignorando a glória maior de Adonai, nosso Deus, em prejuízo, né? Em prejuízo de Adonai. Eugênio, Lucas 6, 26, Flaviano, João 15, 19, Alessandro, Tiago 4, 4, Ricardo, 1 João 4, 5, e Davidson, Gálatas 5, 11. Rapaz, não me complica não. 15, 19. Lucas 6, 26, pode ler. Ai, sempre que todos os homens falarem bem. Mais alto, Eugênio, por favor. Sempre que todos os homens falarem bem de vós, porque coisas como essas são as que os antepassados deles fizeram aos falsos profetas. Se leu? Lucas 6, 26. Lucas 6, 26. Ai de vós quando todos nos louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados. Ah, tá. Eu não entendi sua leitura. Leia de novo sua leitura. É esse ai aqui. Ai, sempre que todos os homens falarem bem de vós, porque coisas como essas são as que os antepassados deles fizeram aos falsos profetas. Isso, ou seja, louvaram, ficaram falando bem, mas falavam isso com os falsos profetas. João 15, 19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Ok. Tiago 4, 4. Quem ficou com esse texto? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra o Eterno? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituirá-se inimigo do Criador. Esses versos, gente, estão dizendo aqui a consideração que nós devemos ter para com o Eterno em detrimento de pessoas, de homens. Nós não servimos a homens, nós servimos ao Eterno, tá? 1 João 4, 5. Eles procedem do mundo por esta razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Vocês também? Não só 5. Quando falam do mundo, o mundo os ouve, porque eles procedem do mundo. Falsos profetas, né? Isso, falsos profetas. Gálatas 5, 11. Gálatas 5:11. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a necessidade da circuncisão, porque sou perseguido? Se fosse esse o caso, minha pregação acerca da estaca de execução não ofenderia ninguém. 12. Gostaria que as pessoas que incomodam vocês não ficassem só nas palavras. Eles poderiam castrar-se. Olha o que Paulo diz aqui com relação a esses irmãos, né?
Olha a minha versão. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, e aqui, gente, não que ele seja contra a circuncisão, ele é contra a circuncisão como condição de salvação. E isso depois vai ficar claro no transcurso do livro. Tá? O problema aqui não é a circuncisão. O problema é a circuncisão como condição de salvação. Tanto é que ele circuncida depois Timóteo. Tem um episódio com Tito, Timóteo, que nós vamos ver com mais calma. Então, o caso de Timóteo lá, por exemplo, ele circuncidou Timóteo em momento posterior. Por que ele circuncidou Timóteo? Porque a circuncisão de Timóteo não tinha a ver com salvação. Aí ele falou, não, aí beleza, vai. Agora, se colocar como, não, de jeito nenhum, se colocar como condição de salvação, ele não permitiu. Eu achei interessante essa versão do Deus. Saiu uma palavra que ganhou bastante. E aí ele estava... A necessidade. Isso. Uhum. Ele estava pregando a circuncisão como necessidade, não como obrigação. Atos 15:1. Necessidade. Exatamente. Então, a Torá para nós, ela é uma necessidade. Não é obrigação, é necessidade. Nós precisamos dela. Sem dúvida. Se nós queremos agradar o nosso Pai e andar em obediência, nós temos que conhecer a Torá. Porque se nós conhecermos, nós temos mais chances de acertar. Não é? Por quê? Porque nós vamos andar em obediência. E aí, se nós desobedecermos, nós saberemos exatamente o que nós estamos desobedecendo, dando-nos também a oportunidade de correção. Filhinhos, essas coisas, tudo que está escrito é assim: vos escrevo para que não pequeis. Então, qual que é a regra? Não pecar. Essa é a regra, gente. Existe uma regra. A regra é não pecar. Essa é a regra. Davi, quando fala da lei, ele fala assim: quanto amo a tua lei. Gente, eu estou com uns 100 versículos aqui maravilhosos sobre a lei de Deus. Quisera eu ter tempo aqui para lê-los todos, maravilhosos. Exatamente isso aí, o amor dele pela lei, pela Torá, dele, de Neemias, de Josué, de Jó, vários, todos eles. Então, gente, Paulo tinha essa preocupação. Ele não estava agradando a homens, ele estava ali fazendo a obra de Deus tal qual ele foi chamado. Verso 11, e aí nós paramos nele. Pois faço-vos saber, irmãos, que o evangelho anunciado por mim não se baseia em pessoas. Na outra versão, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é de origem humana. Explicando aqui mais uma vez que ele recebeu a revelação desse evangelho por meio do próprio Yeshua. Porque se dependesse do conhecimento humano, eles iam pregar só Torá sem Yeshua também. Exatamente. Ia ficar na mesmice. Vamos arrematar com 12, porque tem a ver com isso também. Pois não recebi nem aprendi de ser humano algum, mas sim pela revelação de Yeshua HaMashiach. Isso está em concordância com Gálatas 1:17, 1:18, onde ele fala exatamente isso, que ele teve essa revelação, que ele ficou 3 anos aguardando antes de ir para Jerusalém. E essa revelação especial ele cita lá em 1 Coríntios 11:23, 15:3, 1 Tessalonicenses 4:15. Também está revelado em Atos 22:18. Assim, gente, Paulo, ele é um arauto aqui dessas boas novas. O anseio dele era que todos os irmãos judeus e aqueles gentios que estavam se aproximando à comunidade de Israel entendessem o plano maravilhoso de salvação traçado pelo Eterno.
que a salvação seria unicamente pelo sacrifício do Mashiach, e que aí a obediência à lei, à Torá, faria parte agora do processo de santificação, não é? E não mais como condição de salvação. Aquele povo, gente, eles andavam escravizados com a lei, e aí depois nós vamos ver no próximo capítulo, que ele cita inclusive a lei do Sinai em contraponto, né, falando de Agar e falando de Sara, uma escrava e a outra livre. E aí vocês perceberão com essa leitura que com esses fundamentos que já expusemos, vocês já vão conseguir interpretar esse verso que muito já nos deu dor de cabeça. Quando ele fala que nós somos filhos agora da livre e não da escrava. Então, aquilo que eu falei, imagine, vamos lá, gente, vamos tentar um raciocínio aqui, para vocês perceberem o que Yeshua quis dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde, né, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Imagina aquele que se diz cumpridor da lei com o objetivo de ser salvo pela lei, e aí ele descobre essas nuances do pecado, né? A forma como pecamos, e aí ele se esforça o dia inteiro para ser absolutamente santo, escorreito, para não pecar em absolutamente nada. E aí, na hora que ele vai dormir, ele tem um pensamento ruim, pronto, jogou tudo fora, perdeu tudo. E aí como é que ele faz? Angustiado. Aí tudo bem, aí no dia seguinte, amanhã eu vou ter que ir lá no templo, eu vou ter que sacrificar, porque eu pequei por pensamento, né? Então eu vou ter que ir lá sacrificar. E aí ele ia lá e sacrificava, pedia perdão, e de novo. E aí chegava no final do dia, mais um pecado. Eu estou falando aqui, gente, para quem andasse assim já era um santo ambulante, não é? Então assim, imagine a angústia que isso ia trazendo para as pessoas, ao ponto de chegar aqui, igual Paulo falou: vocês que estão pregando que não se deve furtar, furta. Quando a gente lê, a gente fica meio assustado, não fica? Igual quando eu disse aqui, peraí, eles são cumpridores da lei, estão fazendo um movimento para matar? Como assim? Estranho, né? Então, mas é isso, a coisa fica tão engessada, tão pesada, que já não acaba perdendo os parâmetros reais da lei. Não querendo acusar os nossos irmãos ortodoxos, mas claro, aquela liderança na época de Yeshua, levaram eles para a casa de Pilatos, nem adentraram a porta, para não se contaminar, para não impedir eles de comer a Páscoa, porque lá tinha muitos ídolos que eram gostosos, ou seja, a pessoa está querendo guardar a lei, mas cometendo falhas contra a própria cidade. Não, Yeshua... Ele foi julgado à noite, sem testemunha, sem nada. Exatamente. Contra a própria leis. Não, exatamente. Eles transgrediram todo o devido processo legal. O devido processo legal de Yeshua foi violado de ponta a ponta. Porque a revelação, ela é divina, né? Que Shaul recebeu essa revelação que não é de origem humana, é por isso. A gente tem que ter esse sentimento de que nós não somos merecedores, mas somos alcançados por esse evangelho, essa boa nova. Por essa graça, por um dom gratuito do Eterno. E aí Deus vem nos dar esse presente maravilhoso. E aí, agora que nós recebemos esse presente, nós vamos obedecer sem o jugo de perder a salvação. Nós não vamos perder a salvação mais, porque a salvação é por meio de Yeshua, e Yeshua já nos justificou, e o ato de justificação é um ato externo que já aconteceu, e ele já depositou um crédito na minha conta. Eu sei que agora eu vou obedecer para eu não pecar, né? Então eu vou guardar a lei para eu não pecar mais. Agora, ele é nosso avalista. Quando acontecer, porque vai acontecer, quando acontecer, glória ao Eterno, que nós temos um advogado junto ao Pai, Yeshua HaMashiach, o justo. Olha que delícia, né? E aí Yeshua vira
Opa, já paguei por ele, então Deus não cobra duas vezes. Eu já fui justificado. Então, enquanto eu mantiver o desejo de andar de acordo com a santa, boa e justa instrução do Eterno, eu tenho crédito na minha conta, a não ser que eu chute o balde, porque aí é um ato de vontade e Deus respeita o nosso ato de vontade. Mas enquanto eu mantiver o desejo de agradá-lo, de servi-lo e obedecer a santa, boa e justa instrução dele, eu tenho Yeshua para me garantir, inclusive para depois para me glorificar. Aqui, ó, você que é da área jurídica, você sabe, um infrator, né, que comete um delito qualquer, ele procura advogado e confia no advogado. Claro. Porque ele vai saber se expressar, que ele está confiando que vai ser defendido ali, absolvido e tal. Mas a pessoa que acha que ele sabe tudo da lei, que ele descarta esse advogado, ele fica orgulhoso. Exatamente. Se ele cair, e eu não vou procurar um advogado, como eu vou me virar aqui? Ele não tem outra opção. Ô, Adilson, fazendo assim uma analogia assim, bem superficial, mas fácil para a gente entender, Judas pode ser um exemplo claro de alguém que observou a lei sem entender o verdadeiro sentido da chegada do Mashiach. Porque quando ele trai, ele recobra a consciência da lei, da instrução, eu traí o meu Messias, não tem mais jeito para mim, não tem mais saída, não tem nada que eu vá fazer que resolva o meu problema. Então é melhor morrer, não justifica eu continuar vivo sem entender o verdadeiro sentido da presença do Mashiach. Ou seja, eu errei, a lei me condena, mas ele é que me garante uma oportunidade de reconstruir, de começar de novo. Garantia, né? Garantia, ele é a minha garantia. Eu não preciso morrer pela lei. O fardo, o peso, não vai mais estar sobre mim. Agora, na sua opinião, já que você mencionou esse episódio, nós fechamos com esse episódio. Na sua opinião, houve ali arrependimento por parte de Judas? Na minha opinião, sim, porque ele não entendeu a chegada do Mashiach, ele não vivenciou a graça, ele não entendeu, remorso. Exatamente, não houve arrependimento, houve remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Arrependimento fecha o círculo. Entendeu? Arrependimento é uma mudança de atitude, a confissão e mudança de atitudes. Ficou só no remorso, por quê? Porque foi entre ele e ele. Ele não volta, ele não confessa, ele não pede perdão, ele não restaura o estado anterior. Se ele tivesse voltado ali, confessado, pedido perdão e confessado, certamente ele teria, aí sim, fecharia o ciclo do arrependimento. Ele não teria nem morrido. Exatamente. Situação, ele tirando a vida dele. Isso, foi só remorso. Amém? Que o Eterno nos capacite, né, a obedecer essa santa, boa e justa instrução dele, que possamos crescer aí na graça e no conhecimento de Yeshua. Shalom a todos.